gostaria de agradecer a presença de todos, que dedicaram um pouquinho do seu tempo para poder estar aqui com a gente hoje. Vamos começar o webinar, né, cujo objetivo é mostrar que é possível vocês terem um total controle de suas aplicações web, né, sejam elas em tecnologias legadas, sejam em tecnologias novas. O demo de hoje visa mostrar como que grandes empresas, né, que têm decidido parar de ficar apanhando aí para buscar resolução de problemas de performance. Bem, meu nome é David Beach, eu sou cientista-chefe da Flexa. Eu vou falar só um pouquinho aqui das nossas soluções e depois já vou entrar logo no demo. O demo não é PowerPoint, gente, não é fotinha, é uma coisa ao vivo de um site real, ok? No final do webinar, eu vou mostrar o que eu chamo de joia da coroa, que é uma plataforma de Big Data, onde é possível a gente extrair insights em tempo real do que está acontecendo, ok? Bem, a Flexa é uma empresa focada em otimização de aplicações, migração para a nuvem, desenvolvimento web e temos também esses serviços gerenciados, onde nós conseguimos, nós provemos o serviço de gerenciamento de infraestrutura, otimização de performance e segurança, ok? Nós temos alguns dos nossos produtos, nós temos serviços de Flexa, que chamamos de Flexa Cloud Adoption, onde nós ajudamos as empresas na sua jornada para a nuvem, seja no planejamento, seja na sensibilização organizacional e dando todo o suporte técnico para que você possa caminhar aí para a nuvem com segurança e tranquilidade. Temos também serviços e soluções para disaster recovery. Temos um serviço de Application Performance Management Center, onde a Flexa cuida da sua aplicação. Nós monitoramos internamente o que acontece na sua aplicação, nós ajudamos seu time de desenvolvimento e seus parceiros de fornecedores a identificar gargalos, a solucionar, a rearquiteturar sua aplicação. Nós temos também consultoria e desenvolvimento de aplicações em cloud, nós temos várias empresas de desenvolvimento no Brasil que são nossos clientes, onde nós ajudamos as empresas a terem suas soluções rodando na nuvem e ofertar para seus clientes como software as a service. Temos também serviços gerenciados e solução de assistentes virtuais. Ok? Bem, aqui nós somos principais parceiros, nós somos partner da AWS, trabalhamos com a AWS desde 2012 e temos aí vários cases de sucesso, onde nós migramos e operamos soluções na Amazon. Somos partner da New Relic, um dos principais partners do Brasil, né? Fizemos já em grandes implementações, Lojas Marisa, Petróleo Ipiranga, Vale, Fibria, Netshoes, e ajudamos as empresas a monitorar, implantar monitoramento e que seus times também estejam capacitados, principalmente no desenvolvimento, a encontrar os gargalos e resolver na fase de teste, antes, inclusive, de colocar para produção. O webinar de hoje diz respeito exatamente à solução do New Relic, ok? Temos o SA Manage, que é uma solução de ITSM, é um sistema de chamado, gestão de problemas, totalmente como serviço, 100% SaaS. Temos a Zerto, que é uma solução de disaster recovery para máquinas virtuais. Mais recentemente, fechamos parceria com a Embot, que é uma líder nacional em fornecimento de soluções para chatbot com processamento de linguagem natural 100% em português. Temos também Zadara, que é uma solução de storage as a service, on-premise as a service. A Flexa coloca uma storage dentro da empresa, uma storage privada, porém o cliente paga por gigabyte utilizado. É uma solução israelense que a gente representa no Brasil
e a solução sensacional para empresas que requer uma infraestrutura local, ok? Spotinch é um cliente nosso, é um parceiro nosso também de Israel, que provê uma solução para otimização de custo em ambiente cloud, seja ela Amazon, Google, Azure, enfim. Vou partir logo para nossa solução, ok? Deixa eu só chavear a tela aqui. Bem, pessoal, o que vocês estão vendo aqui é uma área de demo da New Relic, ok? Uma área onde nós usamos uma aplicação que está no ar, é uma aplicação que é um portal de e-commerce, e eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue identificar os gargalos, como que a gente consegue... Deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Agora ficou melhor. Ok? Bem, essa aqui é a tela principal do New Relic, galera. Antes de começar a discorrer sobre a solução, vou mostrar para vocês do que a gente está monitorando, tá? Finge que esse aqui é o site de vocês, ok? Você é o Banestes, você é a Vale, você é Operador Nacional de Sistema, você é qualquer site aí que você quer saber o que está acontecendo na medida que as pessoas utilizam a sua solução. Esse site de demo da New Relic é um site de um e-commerce, né? Por que e-commerce, pessoal? Porque é uma demonstração que eu acho que todo mundo entende. Todo mundo entende que existe um gateway de pagamento, que existe carrinho de compra, que existe um serviço aí de login. Então, a gente usa como demo um ambiente de e-commerce, mas a Flexa tem feito implantações aí em sistemas de mineração, sistemas de gestão florestal, sistemas de aviação, e de onde a gente consegue extrair KPIs, né, indicadores que estão relacionados ao negócio. Vamos focar agora nessa demo. É um ambiente de e-commerce, você tem aqui produtos e serviços. Eles chamaram de, como se fosse Acme Telco Home. Então, eu tenho telefones, eu vendo equipamentos telefônicos aqui, tem até o telefone do Batman da década de 60. Brincadeira, tá bem caro aqui, ó, $3.000. A gente tem também planos de telefonia, e a gente tem uma parte também de serviço, suporte e carrinho de compra. Bem, imagina que é um site que está no ar, onde eu tenho pessoas utilizando esse site. E vamos agora nos bastidores desse site para entender o que está acontecendo, ok? Bem, a gente vai saber o que está acontecendo pelo New Relic. Não sei se é a realidade de vocês, mas hoje em dia é muito comum nós termos um site ou sistema, aplicação interna, que é composto de centenas de microserviços, ok? A gente tem visto isso muito evidente, né, principalmente em grandes corporações. É uma aplicação de estoque que conversa com o sistema de autenticação, que conversa com o sistema de inventário, cada um em uma tecnologia, um foi feito em Java, outro em .NET, em Python. Então, os sistemas conversam entre si nas mais diversas protocolos e plataformas, ok? Bem, primeira coisa que a gente vê aqui quando a gente entra na sua conta do New Relic é a lista de todas as aplicações que nós estamos monitorando. Nessa tela com as aplicações,
nós conseguimos ver já de imediato algumas informações bem relevantes. Por exemplo, tempo médio de resposta do servidor, throughput, né? O throughput aqui está em requests por minuto. Você vê aqui, por exemplo, que eu tenho o Web Portal, que é a aplicação principal, essa daqui. O Web Portal, ele é feito, deixa eu ver, botei a mouse em cima, ele é feito em Java, e ele está rodando em 6 hosts. Isso é muito importante, tá? Mencionar que o New Relic monitora a aplicação, não importa se ela está rodando simultaneamente em um servidor, 2 servidores, ou dezenas ou centenas de servidores. Tudo que acontece com a sua aplicação será capturado e será processado independente, inclusive se o seu servidor ele é efêmero. Efêmero, a gente diz aqueles servidores, por exemplo, é muito comum em ambiente cloud com autoscaling, onde, dependendo do momento do dia, você tem 2, 3, 4, 5, 10 servidores, e com isso o servidor pode nascer e morrer, e o New Relic consegue lidar muito bem com isso e não deixa você perder nenhum request, nenhum log de que aconteceu, mesmo se o servidor não existe mais, ok? Bem, esse servidor, esse serviço de Web Portal, ele é composto também de vários outros. Eu vou dar mais um aqui, pessoal, para facilitar a visualização, tá? Quando eu dei zoom, ele já adaptou a interface do New Relic, que é totalmente adaptativa. Ele mudou um pouquinho aqui a forma, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Bem, esse serviço do Web Portal, que é aquele que eu mostrei para vocês, ele é composto de vários outros serviços satélites aqui que dão suporte. São 30 serviços. Serviços, por exemplo, de login, serviço de plano, serviço de promoção, e esses serviços de proxy aqui e roteamento. Quando você bota o mouse, por exemplo, no serviço de login, a gente vê que é um serviço em Go, que é uma nova linguagem aí, relativamente nova, né, desenvolvido pelo Google. Temos o serviço de inventário, que ele é feito em Node, e aí o serviço de binning é feito em Python, por exemplo. Você vê que é um ambiente bem assim, bem heterogêneo, do jeitinho que as empresas, somente grandes corporações, trabalham hoje em dia. Bem, vamos agora entrar dentro do Web Portal, que é a página onde realmente roda o meu e-commerce. Essa tela aqui do New Relic, ela é o overview, ela de imediato, ela já te dá muita informação. Primeira coisa, a gente tem um time picker, que eu consigo ver o que aconteceu com a minha aplicação nos últimos 30 minutos, terminando agora. Eu quero nos últimos 60 minutos, terminando agora, por exemplo. Nos últimos 90 minutos, 3 dias, 1 mês, 3 meses, enfim. Eu consigo saber na linha do tempo o que aconteceu com a minha aplicação. Outra coisa, eu tenho vários gráficos aqui, pessoal, que são imprescindíveis para todo mundo que precisa lidar com o back-end de uma aplicação. Eu tenho o tempo médio de resposta em milissegundos, eu tenho o throughput em request por minuto, eu tenho também um AppDex Score, que é uma unidade aí da indústria, né? Que mede mais ou menos o grau de responsividade da sua aplicação. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre o AppDex Score quando eu estiver explicando aí a plataforma de Big Data do próprio Insights do próprio New Relic, tá? Bem, o que é interessante aqui? Eu sei o que está acontecendo com minha aplicação agora, que é o mais azul aqui. Sei comparando com ontem, comparando com semana passada no mesmo período. Olha que legal. Você vai olhar assim, você vai ver. Olha, poxa, o meu tempo de resposta está muito alto. Como isso estava ontem? Isso é normal para o período do dia? Como isso estava semana passada? Isso é normal para o mesmo dia da semana? Então, de imediato, a gente já consegue saber todas as informações, tanto de tempo de resposta como de throughput. Outra coisa bacana, quando a gente posiciona o mouse em um
gráfico, ele automaticamente posiciona o mesmo ponto do tempo em outras grandezas aqui para a gente comparar. Se eu desativo essas comparações de ontem com a última semana, o New Relic já quebra o meu gráfico mais ou menos assim, do tempo que está demorando a sua aplicação, quanto tempo está no banco, quanto tempo está no chamada externa, quanto tempo está em cada um dos componentes que compõem as chamadas aí da sua aplicação. Essa aplicação é uma aplicação em Java, né? A gente entrou no Web Portal e ela basicamente ela não conecta em banco de dados, ela só conversa com outras aplicações via API REST. Mas de qualquer jeito a gente já consegue ver mais ou menos o tempo que demora aí, ó, na execução do Java, tá? Outra coisa bacana, não sei se vocês lembram, mas essa aplicação roda em 6 servidores. Apesar de estar, neste momento, eu estar vendo o que está acontecendo em todo o meu parque, eu consigo filtrar o que acontece só em um servidor. Pessoal que trabalha com 2 servidores aí, grandes, fixos, quer saber se como que está a performance especificamente em um servidor, especificamente em uma JVM, a gente consegue ver isso aqui também, tá? Bem, primeiro passo, informações gerais, taxa de erro, né? E o AppDex. O AppDex, eu vou falar bem rapidamente, ele é uma grandeza que é muito importante a gente entender, porque é o seguinte, você tem um site e, exemplo, tenho aí 2.000, 3.000 pessoas simultaneamente acessando o seu site. Gente, problema sempre vai acontecer, né? Site ou aplicação, tá? Pensa seu RP aí, web, o pessoal acessando, e de repente, um relatório para uma pessoa demorou 10 minutos. Isso é normal? Não sei. Aí você vai ver lá, vai ver que o cara demorou 10 minutos porque ele filtrou todos os itens dos últimos 20 anos, por exemplo. Então, eu sempre tenho transações que a mesma transação ela é mais rápida ou ela é mais lenta, depende de várias coisas, inclusive dos parâmetros utilizados. O AppDex, ele serve para medir a satisfação dos seus usuários de uma linha geral. Mais ou menos assim. Vem um request na sua aplicação. Esse request demorou menor ou igual, né? O tempo que ele demorou é menor ou igual a 2 segundos? 2 segundos aqui, 500 milissegundos é o padrão, tá? Esse threshold, ele pode ser configurado por transação, por aplicação, mas o default que o New Relic usa é 500 milissegundos. Se a sua requisição demorou menor ou igual a 500 milissegundos, eu vou dizer que essa requisição é satisfatória. Se ela foi maior do que 500 milissegundos, porém menor do que 4 vezes 500 milissegundos, ou seja, 2 segundos, ele é tolerável. E se foi maior que 2 segundos, no caso 4 vezes t, eu chamo de frustrante. Ou quando ele retorna também com erro, eu chamo de frustrante. Então o New Relic ele calcula aqui um AppDex, que ele vai de 0 a 1. 1 significa perfeito, 0 significa sua aplicação praticamente está fora do ar. Então você vai ter um score. Esse score, ele vai te dar esse gráfico aqui. Quando a gente bota, inclusive, o mouse aqui no score, olha que interessante. Ele tira para a gente quantos exemplos foram usados, quantas amostras foram usadas neste ponto. 269 requests aconteceram naquele ponto do gráfico. 227 foram satisfatórios, ou seja, 84%, 34 foram toleráveis e 8 frustrantes. Eu não preciso ficar abrindo um chamado cada vez que um request passar de 10 minutos e abarrotando aí minha central de serviço
tentando resolver problema que não vai levar a lugar nenhum. Tá? O New Relic ajuda a gente a filtrar isso através do AppDex Score. Agora vamos aprofundando. Bem, eu consigo ver as transações do New Relic. Quais são as transações que sua aplicação está recebendo? Ou seja, quais são as páginas que o cara está acessando, tá? Lembra que eu estou falando deste site aqui, mas você pode correlacionar qualquer aplicação que você tem, não importa qual seja, tá? Bem, eu tenho qual é, né, a minha transação que mais tempo consome do meu servidor. O que é isso? Se essa transação ela demora, por exemplo, 200 milissegundos, mas ela é executada milhares de vezes por minuto, provavelmente, mesmo ela sendo uma aplicação rápida, uma transação rápida, ela vai estar aqui figurando entre as suas transações que mais consomem tempo. Isso é muito importante, gente, porque a gente pega casos de clientes que às vezes o cara tem 8 servidores de aplicação, 8 licenças de WebLogic, WebSphere, essas coisas aí que custam o olho da cara, e 18 instâncias que o cara tem para servir a aplicação dele. Cara, uma transação corresponde a 50% de tudo, ou seja, se o cara otimizar uma única transação, ele vai economizar metade dos servidores. A gente já teve caso de cliente que simplesmente a economia de licença na renovação de servidor de aplicação pagou 20 anos de New Relic, tá? É muito interessante isso. Então, vamos aqui no Browser Plan. 23% de tudo que minha aplicação consome está nesse Browser Plans aqui. Bem, olha que legal. O New Relic, sempre que uma transação ele cai na faixinha aqui de frustrante, ele simplesmente captura essa transação, salva ela como se fosse um dump e nos mostra a possibilidade de entender os detalhes dessa transação. Por que essa transação demorou 3 segundos? Tá? 3.350 milissegundos. Vamos olhar aqui dentro dela. Cara, 82% do tempo foi a chamada de um serviço de promoção. Aí eu vejo aqui, eu consegui ver o Stack Trace dentro do Java, mas olha que interessante, gente. Como a transação de promoção também está sendo monitorada pela New Relic, eu cliquei com command clique para abrir em outra aba, tá para não perder. Mas resumo da ópera, eu consigo entrar dentro da transação de cupom e saber por que ela demorou. Uma outra aplicação, essa aplicação é uma aplicação de promoção e ela é feita em Python. Olha lá, eu consigo olhar o trace details desse Python, foi esse método de listagem aqui. Ah, David, tem como ver o código-fonte aqui dentro? Não, né? Não é enviado o código-fonte na sua aplicação quando a gente instrumenta. Uma pergunta que é comum nesse cenário é o seguinte: o New Relic consome recursos da aplicação, deixa a aplicação mais lenta? Gente, a gente tem casos de sucesso em grandes portais de e-commerce, onde cada milissegundo conta. E a resposta é não. O New Relic não influencia no seu tempo de resposta. Como ele faz isso? 1, ele é extremamente otimizado e leve. E 2, ele coleta as informações diretamente das camadas de instrumentação da sua aplicação. O Java tem uma camada de instrumentação, o Python tem uma camada de instrumentação, todas as linguagens possuem camada de instrumentação, tá? Daqui a pouco eu vou responder algumas perguntas que foram feitas, tá? Bem, outro caso importante, o New Relic é uma plataforma 100% SaaS. Você não tem que ter dentro de casa nenhum servidor com o New Relic instalado. Você não tem que ter um banco de dados para armazenar isso. Isso tudo fica na sua conta, na própria infraestrutura da New Relic. A única coisa que você tem que ter é um agentezinho instalado onde roda a sua aplicação para ele se conectar e capturar essas informações aqui e mandar para a New Relic, tá? Bem, nós já sabemos que a minha aplicação ela é distribuída, que ela é feita de vários outros serviços em tecnologias diferentes.
Vamos falar então aqui do que acontece dentro do Java. Muita gente é fissurado em saber o que acontece dentro do JVM, o que está acontecendo de garbage collector, quer saber os stack trace. Gente, é possível também saber seu histórico de JVM, fazer profiling, apesar de que, pela minha experiência, a gente raramente a gente conseguiu capturar informação de problema ou detalhe de problema usando essa solução, tá? Muitas soluções focam em ficar olhando o stack trace de Java, mas no mundo real dificilmente você encontra problema aqui. Você consegue saber método que está chamando, mas você não consegue saber o impacto geral na aplicação como o New Relic faz. Bem, lembrem que eu tenho uma lista de aplicações aqui, né? Cada aplicação numa tecnologia, cada tecnologia aqui com sua própria infraestrutura, uma conversa com outra, mas eu quero saber o que está acontecendo geral. Eu quero saber como que está em todo o meu ambiente. O New Relic, sozinho, ele entra e descobre quem conversa com quem. E me monta aqui digamos assim, um diagrama com todas as minhas sequências de consumo. Isso é muito legal, tá? Eu vejo isso aqui várias vezes por dia e eu sempre me impressiono, realmente. Eu tenho o meu cliente que está no browser, que conversa com a minha aplicação em Java. Essa aplicação em Java conversa com o serviço de promoção, conversa com o serviço de login, que está em Go, e conversa com vários outros serviços aqui para poder funcionar. E alguém conversa com o banco de dados. Quem conversa com o banco de dados aqui? Ó? Deixa eu dar um zoom out, um zoom in. O serviço de plano conversa com MySQL. Olha só, o serviço de plano é em PHP. Deixa eu entrar dentro do serviço de plano aqui. A gente, com certeza, deve ter gente do PHP aqui. Quando a aplicação conversa com o banco, galera, olha que bacana. Eu consigo saber o tempo que está no banco. Bem, do meu tempo de resposta, vamos lá, do tempo de resposta médio, quanto desse tempo é código PHP, quanto desse tempo é query sendo executada? Ok? O que é outra coisa bacana aqui? Quando eu entro dentro de um trace que roda em uma tecnologia que suporta, que conecta no banco, eu consigo saber dentro do stack trace, né? Por exemplo, esse stack trace aqui que demorou 8 segundos. Quais foram as queries que foram executadas? Que query foi executada? E a gente vê muito caso aqui, cara. A gente pega, por exemplo, um sistema onde a query é muito rápida, sei lá, 300 milissegundos. Mas o programador abençoado fez um looping, executa a mesma query 600 vezes dentro da tela. E aí a gente consegue descobrir que uma simples mudança de 2 linhas, você reduz seu tempo de resposta de 2, 3 minutos para 10 segundos. Consigo saber todo o detalhe das chamadas aqui e quanto tempo ficou em cada chamada. Isso é muito legal. E quando essa chamada aqui tem banco, eu consigo saber qual foi a query executada. Isso daqui, gente, falar um pouquinho da minha experiência pessoal. Trabalhei 5 anos trabalhava nas crises de sistema da Vale, né? Às vezes a gente ficava literalmente 40, 50 minutos para poder ter todo mundo envolvido, para um cara ver o banco, outro cara para ver se o problema na rede, um cara para ver se o problema na aplicação, e o cliente esperando, e simplesmente coisa que no New Relic a gente tem em tempo real. Dos 8 segundos que minha transação demorou para executar, quanto tempo foi no banco? Será que o banco é o problema? No caso que a gente viu ali, não, o banco não era o problema, né? Nesse stack trace que demorou aqui 8 segundos, que foi uma chamada de get plans, 95% foi do create connection. Olha isso, gente, o problema não é no banco, diretamente.
pode ser que a rede está subdimensionada ou que a quantidade de sockets paralelos do Linux onde o banco está não está permitindo que muita gente conecte. Então, ele está ficando 7 segundos só para conectar na rede. Olha lá, ó. Mas depois que ele conecta na rede e executa as queries são rápidas. A gente conseguiu identificar um problema onde o tempo está na tentativa de conexão da aplicação com o banco. Olha que interessante. Provavelmente vocês estão enfrentando um tipo de problema como esse agora no sistema de vocês sem saber, tá? Uma coisa bacana é o New Relic aqui, ele consegue dar uma visão quando a aplicação conecta no banco de quais são as queries principais e quando eu tenho uma determinada query, quais foram as chamadas que mais chamaram essa query, quais foram as transações que mais chamaram essa query. Eu tenho também o erro analytics, né? Ou seja, eu consigo saber dos erros que acontecem na minha aplicação, quais são os tipos de erro mais comum, e quando tem o erro, eu consigo pegar o stack trace daquele erro exatamente onde foi chamado. E olha que legal, consigo saber também qual foi a URL que o cliente acessou e qual é o agente que ele está, se é um Firefox, Internet Explorer, Chrome, etc. Bem, gente, eu falei aqui, o New Relic é composto de vários produtos, o APM é o que a gente viu até agora, existe uma infinidade de função aqui, mas a gente não precisa entrar em detalhe agora, porque senão a gente vai ficar 2 dias falando aqui. Vamos focar agora. Lembra que alguém está acessando o seu site, ok? Web Portal. E se você conseguisse ver o que acontece lá dentro do browser do cara, você consegue. Eu, David, estou aqui acessando esse browser. Deixa eu só chamar aqui o console do JavaScript. Eu vou ver aqui, por exemplo, os erros de JavaScript que acontecem comigo, se eu estou tendo problema de rede. Isso tudo é coisa que está na ponta do browser, tá? Olha o que o New Relic nos dá em relação ao browser. Sensacional, gente. Eu consigo saber quanto tempo minha aplicação está demorando para carregar a página. Quanto tempo é network, isso aqui é top demais, DOM processing, page rendering. Bem, essa página que demora 1.7 segundos para carregar, por exemplo, grande parte do tempo está simplesmente no DOM processing. Para quem não sabe, DOM processing é o tempo que o seu browser demora para compilar o HTML e depois ele desenha. Então, quando você faz um request, você vai lá, g1.globo.com, seu browser vai acessar aquele website, o website vai ter um servidor do outro lado que vai atender esse request, vai conectar em algum lugar para gerar o conteúdo em HTML. No browser é esse tempo aqui de Web Application. Tudo aquilo que a gente viu lá dentro do APM é o que está nessa linha roxinha aqui do Web Application, tá? É o tempo que meu request demorou para ser processado. A partir daí, seu browser faz um download desse HTML, processa esse HTML. Se esse HTML faz referência à imagem, JavaScript, faz download desse conteúdo, se já não tiver em cache, e desenha a sua tela. Essa é a dinâmica natural de uma aplicação web. Aí alguém fala, minha aplicação está lenta porque eu tenho um problema de rede. Aí você fala assim, será? Vamos tirar a rede da jogada aqui, ó. Olha aí, cara, o seu problema não é rede. Né? Eu acho que se você investir em link, vai fazer diferença nenhuma da sua aplicação. Isso é muito rápido a gente saber. Isso é muito preciso. A gente já teve cliente que simplesmente economizou dezenas de milhares de reais que estava em um projeto de expansão de rede para tentar resolver o problema, que o problema não era na rede. Pode canalizar esse recurso para atacar o problema que realmente está acontecendo. Bem, essa é uma das funcionalidades aqui do browser. Consigo saber as páginas que as pessoas estão acessando. Por exemplo, browser phone. E essas páginas, eu consigo saber os tempos de page rendering,
rede, tudo por página, tá, gente? Para cada transação, para cada página que você acessou. Lembra que o APM tem a questão do AppDex? O browser também tem o AppDex. Só que o threshold do web browser, ele é 7 segundos. Então, é como se o normal fosse uma página demorar até 7 segundos para carregar, tá? A gente não sabe, mas é basicamente esse tempo que demora. Quando você acessa um site aqui, netshoes.com.br, o tempo que quando estiver carregando ali, ó, aquela bolinha ali em cima, é o tempo de carregamento da página. Por isso que hoje em dia o uso de single page application, o uso de CDN, isso é muito em voga hoje, porque as pessoas tentam otimizar ao máximo o tempo de carregamento inicial, que é a experiência do seu cliente, tá? Seja aplicação interna, seja aplicação externa, tá, gente? Funciona do mesmo jeito. Bem, consigo saber no Fones aqui qual é a percepção que as pessoas estão tendo, e quando alguma transação demora mais que o threshold, o New Relic também tira uma foto. Olha que legal. O cara estava no Linux Chrome, demorou um tempo para carregar a página de 7 segundos. E onde está a demora? Ele cria aqui como se fosse um gráfico, né? Um diagrama de sequência, que mostra quem foi responsável por demorar o carregamento. Se foi na rede, se foi JavaScript. É muito comum, às vezes, você tem um JavaScript que fica em looping ali e a página não desenha, tá? Você consegue saber os erros de JavaScript que tiveram na sua aplicação, qual foi o tipo de erro. A gente já teve caso de cliente que a aplicação não funcionava em Android Browser e o cara não sabia disso. Então, muitas pessoas reclamavam do sistema e ele descobriu aqui que quem usava Android Browser 5, a página demorava 40 segundos para desenhar, por causa de um bug do Android Browser 5. O cara conseguiu descobrir o bug e acertar a página para que pessoas com esse navegador também tivessem a experiência correta. Então, você tem total controle do que acontece na sua aplicação. Esse é o objetivo do New Relic, ok? Vamos responder algumas perguntas que tem aqui, pessoal, que vocês estão fazendo. O Jefferson Júnior pergunta: posso monitorar qualquer tipo de aplicação? Banco de dados, ERP? Bem, o New Relic, ele é composto de vários produtos, né? O produto APM, ele só consegue monitorar aplicações que são tecnologias instrumentáveis. New Relic suporta atualmente Java, Python, .NET, PHP, Rails, Go, e se eu não me engano, Clojure, tá? Se a sua aplicação, o core da aplicação é desenvolvido nisso, você consegue, nessas tecnologias que eu falei, você consegue saber internamente o que acontece nos erros. Minha aplicação é feita em Delphi, dá para saber? Não, não dá, tá? A aplicação client-server, normalmente, ela não tem uma camada de instrumentação que permite esse nível de monitoramento. A aplicação, por exemplo, .NET Desktop, funciona. .NET Desktop tem essa capacidade de instrumentação, tá? Porém, eu consigo monitorar o banco, o que acontece no banco, através de alguns plugins. O New Relic consegue saber, por exemplo, no Oracle, como que está o uso de SGA, quais são os maiores eventos de espera, quais são as queries que mais consomem, e aí você consegue correlacionar isso com o seu back-end. O New Relic é composto de várias soluções. Eu falei de duas até agora, o browser e o APM. Uma terceira solução que é importantíssimo a gente falar é o infrastructure. O infrastructure é um agente que roda dentro do servidor e coleta o que acontece dentro do servidor. Quais são os processos, quais são o uso de CPU, memória, disco. Eu tenho uma informação aqui, por exemplo, tá? Observe que a gente tem 53 servidores nesse nosso monitoramento. Numa única visão, eu tenho qual é o consumo de CPU, por exemplo, de cada um dos servidores e memória, e quais são as aplicações que rodam em cada um desses servidores. Eu tenho consumo de I/O,
Enfim, é um indicador muito bacana, o CPU Steel. Normalmente você tem um ambiente virtualizado que o seu host não está dando conta, uma máquina virtual fala que está com 100% de CPU, mas na verdade é porque tem outra máquina consumindo a CPU do host que está roubando essa CPU. Você consegue medir isso de forma muito precisa com o New Relic, tá? Utilização de disco e tudo mais. Agora, um alerta especial que eu tenho dados de rede, cada placa de rede de cada servidor histórico, tenho dados de storage, consumo de cada um dos devices em cada um dos seus servidores, numa única visão. Agora, eu gosto muito do processo, galera. Por quê? Porque eu tenho histórico do processo. Exemplo, Java. De todos o meu parque, quantos processos Java estão rodando neste momento e qual é o histórico de CPU de cada um dos processos. Eu consigo saber, por exemplo, esse processo ID aqui, desde que ele nasceu, quanto de CPU ele está consumindo. Olha, ele é um processo Java que está rodando dentro de um host, como root, quanto está consumindo de memória, CPU, I/O e tudo mais. Isso é muito bacana. Não sei se vocês conseguem ter a mesma visão que eu, mas você saber, por exemplo, de todo o seu parque, qual é o processo que está mais consumindo. E aqui você consegue ver, por exemplo, se tem algum processo estranho que você desconhece, você consegue criar monitores, alertas e tudo mais, tá? Fica a dica, o Insights, o New Relic Infrastructure, ele monitora a sua infraestrutura de um jeito, assim, extremamente inovador. Outra coisa legal é a questão de inventário. De todos os meus servidores, por exemplo, quantos que tem o libSSL? Não, é o OpenSSL. Bem, eu tenho o OpenSSL libs com duas variantes. Eu tenho 71 hosts nessa versão e tenho um host nessa versão. Aí, por exemplo, alguém descobriu um bug do libSSL que precisa ser atualizado. Cara, você imediatamente você sabe quais são os seus servidores que são impactados. Você imagina que você consegue saber o pacote, a versão de cada pacote instalado em cada um dos seus servidores em tempo real? Uma situação surpreendente para você poder mitigar problema, tá? O New Relic faz isso nativamente para você. Consigo através de eventos também, né? Eventos do Windows, por exemplo, tudo você fica centralizado aqui. Consigo fazer integrações de monitoramentos específicos, por exemplo, para Mongo, PostgreSQL, Oracle, MySQL. Eu consigo monitorar SQL Server também através de plugins de terceiros. Consigo ter tudo que acontece no seu ambiente através do Infrastructure. Tenho também Synthetics, que é um módulo onde eu crio um robô que acessa a minha aplicação e simula alguém fazendo alguma coisa. Vocês viram que o New Relic monitora o que está acontecendo na sua aplicação. Mas se não tiver ninguém usando, o que você vai monitorar? Então, normalmente, é muito comum a gente criar um robozinho que está continuamente simulando um acesso à sua aplicação para garantir que está tudo certo, tá? Bem, eu falei no início da transmissão que ia ter uma joia da coroa aí, onde tudo, eu acho que é o cerne aí do New Relic, e onde ele, surpreendentemente, fica anos-luz à frente de qualquer um dos concorrentes. Vocês viram que o New Relic coleta o que acontece na sua aplicação, coleta o que acontece no seu browser e coleta o que acontece no seu servidor. E coleta também, através de plugins, qualquer outra coisa. Se você quiser monitorar a temperatura do ar-condicionado, se você tiver uma forma de coletar isso, a gente consegue jogar para dentro do New Relic, tá? Bem, se eu tenho acesso a tudo, isso salva um banco de dados. E se eu tivesse acesso a esse banco de dados? É aí que é o bacana, você tem acesso a esse banco de dados. É a plataforma Insights. Bem, deixa eu carregar aqui. Bem, tem conector para BT Progress. Progress? BT Progress.
Normalmente o Progress, ele fez uma pergunta aqui se tem solução para o Progress, né? Muitos bancos, eles expõem alguns indicadores através de uma interface do Windows, que é a interface de perfmon do Windows. A gente tem um plugin onde eu conecto nesse perfmon e extraio essas informações e jogo para o New Relic. Aí você vai conseguir ver esses gráficos, gerar alertas, aí você consegue de forma indireta monitorar o Progress. Tá? Os queries executantes, consigo monitorar muita coisa do SQL Server assim também. Bem, galera, vamos falar agora de Insights. O que é o Insights? É uma plataforma de Big Data em tempo real, onde você tem acesso a todos os registros que estão acontecendo, que foram coletadas em tempo real em todas as suas aplicações e todo o seu ambiente. Exemplo, vamos exemplificar aqui. Eu quero todas as transações, através de uma interface SQL normal, quero asterisco from transaction, aonde o tempo de duração do banco de dados dividido pelo tempo total for maior ou igual a 0,9. O que eu estou perguntando aqui, New Relic, quais são as minhas transações onde o tempo de banco corresponde a mais que 90% do tempo da transação? Tem essa resposta. Cara, mas eu quero saber a média da duração, só que eu quero isso agrupado por nome da transação. Estou dando um pouquinho de zoom aqui. Olha lá. Consigo saber, gente, de imediato quem é responsável por mais de consumo no meu banco aqui. Agora vamos olhar dentro do infrastructure, galera. Eu quero todos os processos onde o nome do processo é igual a Java. Olha, eu acho interessante esse autocomplete aqui do New Relic, que é assustador. Olha só. Java. Quais são os processos Java que eu tenho? Aonde o tempo de CPU é maior ou igual a 90. 0,9, perdão. Só que eu quero agrupar pela média de CPU pelo host. Olha lá, Tem mais, os processos Java estão consumindo mais quais servidores? Eu quero também a quantidade de processos. Lá, o Tower Houston tem 60 processos Java rodando. Aí você consegue pegar a média de memória, você faz o que você quiser aqui. O que é interessante, gente? Eu quero das minhas páginas, lá do browser, quantos requests... isso aqui é bacana demais, principalmente quando o cliente vê a aplicação dele, tá? Pela cidade que o cara está acessando, olha lá. Quem mais acessa meu sistema? Outra coisa, o que a gente vê aqui nessa query, ele é sempre da última hora, mas eu posso botar aqui, desde um dia atrás. Olha lá, Londres continua sendo mais. Cara, agora eu quero ver isso ao longo do tempo. Sensacional. Preciso saber quanto que cada cidade... Olha lá, Vancouver estava alto, de repente caiu. O que aconteceu? Você tem tempo real, galera, do que aconteceu efetivamente na sua aplicação. Bem, eu consigo fazer meu gráfico adicionar no dashboard. A gente já tem alguns dashboards aqui criados para ilustrar. Por exemplo, aqui, Quais são os servidores que mais consomem CPU nas últimas 3 horas? Quem mais está consumindo network? Qual é a memória usada? Qual a memória livre? Tá? System load.
quais são os processos que mais consomem, Disk I/O, Disk Utilization. Você consegue criar dashboard do jeito que você quiser. Você customiza esses dashboards aqui. Consigo adicionar, redimensionar, fazer qualquer coisa, galera. Isso aqui essa plataforma é sensacional. Outra coisa, consigo saber aqui, esse dashboard de exemplo aqui, ó, tem alguns indicadores bacanas. Quais são as transações que mais são executadas? Quais são os histograma de resposta? Histograma é uma grandeza estatística muito legal para você saber problemas de performance. A gente usa muito na nossa consultoria. Tempo médio de resposta de login. E outra coisa, assim, que do New Relic é interessantíssimo. Vocês perceberam que o New Relic tem como se fosse tabelas aqui, né? Por exemplo, tabela de transações. A tabela de transações tem vários campos. Duração. Só que se você tiver acesso ao seu código-fonte, você consegue adicionar um valor a essa tabela. Exemplo, quando o cara logar, você bota usando uma pequena instrumentação, você consegue avisar o New Relic. Quem está logando é o João. Sei lá, é o código tal, o CPF tal. Você consegue ter essa informação e passar para o New Relic. Aí o New Relic vai ter uma informação aqui, por exemplo, username. Isso requer instrumentação, tá? Mas é relativamente simples de fazer. Por exemplo, aqui, ó. Quais são as transações desse cara? Aí eu quero saber, por exemplo, quem é o usuário que mais consome minha aplicação, tá? Olha lá, o que mais consome. É o Synterix, lembra que deixa eu botar... O Synterix é aquele robozinho que eu falei que simula alguém acessando a aplicação. Mas olha só, tem um tal do Chase aqui, que nos últimos 60 minutos executou 133 chamadas nas minhas aplicações. Eu consigo tirar alguma identificação disso. Da mesma forma que você viu aí instrumentando a adição de um usuário, a gente já fez algumas ações em clientes, por exemplo, adiciona valor do carrinho, quanto foi adicionado no carrinho, valor da venda, e aí você consegue ter um dashboard de negócio, por exemplo. Eu tenho aqui o Business Overview, onde a gente consegue saber quem administra o site aqui, consegue saber a média de vendas, valores de venda por dia. Olha lá, ó. Quanto que a gente está vendendo por dia. Consigo saber o funil de vendas. Tive, na última semana, 53 mil sessões entraram no home, 42 mil ficaram buscando aí telefones, 23 mil entraram para o checkout e 11 mil fecharam a venda efetivamente. Consigo, então, ter uma visão de um funil. Pode ser um funil de vendas, pode ser um funil de qualquer coisa que você imaginar. O New Relic, por essa plataforma do Insights, permite que a única limitação seja a nossa capacidade de criação. Porque qualquer pergunta que você fizer, a gente pode tirar a resposta. Aí, ó, quantos logins tiveram com sucesso, erro, qual o usuário por sistema operacional, por browser, usuários ativos. Pessoal, assim, qualquer coisa a gente consegue ver aqui. Exemplo, eu quero quantas transações foram executadas na aplicação, sei lá, login. Então, na última hora, 2.000 pessoas fizeram login. Aí eu tenho uma composição aqui, ó, compare with 1 hour ago. Pô, foram 2.000, isso é 0,6% acima da hora anterior. Medo time series. Pronto. Eu tenho uma hora comparada com a outra aqui, já imediato. Posso adicionar isso no gráfico. Posso converter qualquer tipo de consulta que vocês estão vendo aqui num alerta. E esse alerta pode ser mandado por e-mail, pode ser mandado por SMS, pode abrir um chamado automático na solução que vocês tiverem. A gente pode fazer qualquer coisa por esse alerta, gente. Bem, eu não quero mais tomar o tempo de vocês.
a gente consegue fazer qualquer tipo de dúvida pessoalmente. Eu queria dedicar um tempinho agora a responder algumas perguntas que são feitas aqui, tá? Judson, é possível monitorar o New Relic de forma simples? Se existe algum fator que pode estar gerando problemas na taxa de conversão do meu e-commerce, antes que a área de negócio perceba, me antecipar, né, nosso problema? Inclusive, esse é o objetivo do New Relic. Normalmente você começa com um erro na sua aplicação ou no browser, tá? É muito comum a pessoa que fez... Já tivemos casos de cliente onde a área que fez o conteúdo meteu uma imagem de 8 mega. O cliente ia acessar, ficava ali carregando aquela imagem, o cara desistia. A gente identificou isso onde? O tempo de carregamento da página aumentou, gerou um indicador. Não era problema de servidor, não era problema de nada, era problema de quê? De conteúdo. A pessoa que cadastrou o produto botou uma imagem de 8 mega. E a gente pegou isso muito rápido. Então, você conseguiu... Ou botou um banner na página, que aquele banner é muito grande. Já viu casos de cliente grande que ele botou um vídeo no rodapé da página, mas esse vídeo ele estava com autoload, então o cara entrava na página, um vídeo de 400 mega começava a fazer download. Aí sobrecarregou o link de rede dele, e ele, sem identificar o que estava acontecendo, aí fomos ver pelo browser do New Relic, a gente viu que o tempo de rede estava muito alto, vimos a página, olhou lá aquele trace e viu o objeto vídeo lá sendo carregado. Então, assim, antecipar seus problemas é o que o New Relic faz, porque se você tem os indicadores corretos, você vai ter como identificar isso antes se o seu cliente liga, ou pelo menos você já vai estar sabendo quando ele ligar, tá? Gente, bem, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de vocês. Estou muito feliz aqui vocês dedicaram tempo. Estou aqui voltando para a câmera, sou eu, para quem não me conhece. Quero agradecer mais uma vez. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, tá? Estamos à disposição para fazer demo, visita. A Flexa é partner da New Relic há muito tempo. Nós temos como implementar e garantir sucesso na implantação. Nós fazemos licenciamento e também ajudamos você a identificar problema na aplicação e otimizar, tá? Isso é algo que a gente tem feito há muito tempo, ok? Mais uma vez, muito obrigado. E qualquer dúvida, estamos à disposição.